Ok, pessoal, hoje vamos fazer uma breve revisão, né, de todo o conteúdo que nós vimos até agora, para que você fique preparado, né, sinta-se preparado para a prova de daqui a pouquinho, tá? Então, vamos iniciar aqui a revisão de trabalho escolar e teorias administrativas. Nós vimos, pessoal, dentro dos primeiros capítulos, a respeito das concepções que nortearam a educação, ok? Dentro dessas concepções, tínhamos o paradigma do conflito e o paradigma do consenso, né? Então, a ideia de paradigma, nós estudamos lá com Immanuel Kant, que falava a respeito deles. O paradigma do consenso. O paradigma do consenso, ele trabalhava duas linhas, a questão do funcionalismo e da educação. O que eles diziam qual que era essa relação? Que o funcionalismo associado à educação era uma forma de equalização social. O que é isso? Imagina que você tem toda a forma de indivíduos. E esses indivíduos, após passarem pela máquina da educação, de certa forma, eles seriam formatados, ok? Eles seriam formatados para que todos eles saíssem prontos, né, para atuar em sociedade, fosse no mercado de trabalho, fosse na forma de cidadãos, né? Então, essa era a ideia do funcionalismo, que era uma das linhas dentro do paradigma do consenso. Um grande filósofo dentro do paradigma do consenso era o Émile Durkheim, tá? Porque dentro desse pensamento, ele defendia o papel da escola como redentora dos problemas sociais, tá? Então, ele defendia que a educação, ela deve se resumir à ação que as gerações mais velhas, ou seja, os adultos, exercem sobre as gerações mais novas, ok? Visando o quê? Visando a incorporação por parte destas de determinados estados físicos, intelectuais e morais necessários à reprodução da própria sociedade. Ou seja, a ideia é que os mais jovens iriam copiar, né, o comportamento dos mais velhos, né, para que pudessem viver em sociedade. E dentro desse contexto também tínhamos a educação compensatória, tá? O que era a educação compensatória? É o seguinte: vocês viram lá na figurinha que você tinha todo tipo de indivíduo. Tinha aquele que era mais necessitado, aquele que já tinha uma situação melhor, né? E qual que era a preocupação? Era a questão do proletariado, né? Porque nesse setor, né, social, nós tínhamos várias necessidades, né, ligadas às questões emotivas, questões cognitivas, linguísticas, familiares, nutricionais, de saúde e alimentação. Então, eles defendiam na educação compensatória que se faltava tudo isso para aquelas classes menos abastadas, que a escola deveria compensá-los, né? Então, a escola deveria assumir esse papel. Então, essa era a principal ideia da educação compensatória, né? E, em contraponto, tínhamos o paradigma do conflito. O pessoal do paradigma do conflito não via toda essa pureza, né, de intenções da escola como o pessoal do paradigma do consenso via. O pessoal do paradigma do conflito, eles entendiam que a sociedade, né, todo tipo de sociedade, possui contradições internas e que essas contradições seriam fortes o suficiente para levar à sua própria superação, né? Então, nesse sentido, eles diziam que os conflitos, eles não eram ruins, mas eles eram necessários, né, à organização social, pois estas estão presentes nas relações que os homens estabelecem entre si no mundo social, né? Então, eles falavam, não, todos esses problemas, eles não são ruins, eles são bons, né? E
viam a escola como um fator de reprodução cultural, né? E o principal representante desse pensamento era o Louis Althusser, tá? O Louis Althusser. O Althusser, ele dizia que a escola, ela funcionava como uma transmissão de saber único ao aluno, tá? Independente da sua classe, né? Só que qual que era o problema dessa questão da reprodução cultural? É que a cultura, né, a ideologia que era veiculada era a burguesa, né? E ele dizia que essa burguesia utilizava o que eram chamados os aparelhos ideológicos do Estado, né? Que era uma forma de manipular e subjugar o proletariado, né? As necessidades da burguesia. Então ele dizia que a escola, ela não era uma redentora dos problemas sociais como o pessoal do paradigma do consenso, mas a escola era um aparelho repressivo do Estado, né? Então tínhamos essa figura aqui do livro de vocês, onde mostra, né, a ideia da manipulação, né, entre o Estado e o cidadão, abrindo aspas, porque esse cidadão era principalmente o proletariado, né, que eles eram manipulados para atender as necessidades da burguesia, segundo o pessoal do paradigma do conflito, né. E após, aí a escola, pessoal, ela foi variando, né? Foi variando de acordo com essas linhas de raciocínio, né? Ela teve vários momentos. Então, por exemplo, os principais defensores do paradigma do conflito era o Karl Marx, né, professora? Que ele defendia essa linha de pensamento, né, de que a escola era uma forma, né, da burguesia manipular a sociedade. Aí, dentro desse grupo, né, do pessoal do conflito, surgiu o Gramsci. Aí foi ele que deu aquela ideia de que de que todos nós, né, somos providos de intelectualidade, que todos nós precisamos de educação, né, e que a escola era uma forma para fazer com que todos pudessem desenvolver a sua intelectualidade, né. Então ele falou que não era de todo mal, como os outros pensadores dessa linha de... É uma forma de a gente encontrar de encontro com um avanço, tanto na parte da educação quanto na parte da tecnologia, porque o conflito ele ajuda a gente nisso, né? Quando a gente acha que está tudo certo, na verdade sempre a gente consegue dar uma melhorada, né? Então, quando a gente encontra um problema ou é gerado algum conflito, que a gente começa a pensar naquilo e muitas vezes até melhorar a situação do como que estava antes, né? Exatamente. E foram esses conflitos que, como a professora falou, foram dando forma à escola, né? Ela passou por todas essas tendências e isso fez com que com que cada localidade, né, assumisse as suas próprias características. E dentro dessas características da escola, pessoal, hoje ela é um tipo de grupo, né, uma organização social. E como que nós poderíamos classificar essa questão da organização social, né? A organização social, ela inicia com o grupo, tá? Que ela é a estrutura mais elementar do mundo social, tá? Então, o que são os grupos? A escola, ela é um grupo, e os grupos, elas são estruturas, né, construídas. E essas estruturas, elas são essenciais para o processo de aprendizagem. E dentro desses grupos, nós temos principalmente grupos primários e grupos secundários. Quem seriam os grupos primários? Família. A família é um exemplo de grupo primário, porque o grau de intimidade, de coesão entre os indivíduos, né, ele é muito alto. Então, isso é a principal característica de um grupo primário, né? É uma identidade quase que única entre os membros desse grupo. Já os grupos secundários, né, eles são menos íntimos que os grupos primários, que no caso são as famílias, sendo que eles são mais formais. E nesses grupos trabalha-se
normas de convivência, tá? E essas normas de convivência são bem explícitas. Aí, novamente, aquela figurinha do cinema, né? Você sabe que quando você adentra numa sala de cinema, você não pode conversar, você não pode ficar falando ao celular, nem filmando, nem isso. Então, tem uma série de regras de convívio para que você não possa interromper a sessão e perturbar as outras pessoas naquele ambiente. E dentro dessa ideia de grupo, nós tínhamos comentado que a escola, ela é uma instituição tão dinâmica e cada vez mais ela tem tomado para si atribuições, principalmente da família, que hoje a gente pode até dizer que em algumas situações a escola ela pode chega a ser até um grupo primário, porque você imagina, hoje em dia, cada vez mais, né, os indivíduos começam a ir para a escola mais cedo, já entra com a ideia da creche, né, então, principalmente, aí tem criança que só vê os pais no final do dia, que aí os pais deixam cedinho na creche, aí pegam no finalzinho do dia, aí depois vai para a escola e continua sempre nessa rotina. Se for parar para pensar, cuida praticamente da alimentação completa da criança. Daí a gente trabalha muito com psicólogos hoje, que tá para os mais, né, adolescentes, que é uma fase mais complicada. Então, tá diretamente ali na vida do aluno, assim, não só ensinando e passando. E a questão das relações interpessoais, né? Então, hoje em dia, a escola, ela é um grupo muito dinâmico, né? A gente encontra, né? Ela tem fragmentos dela em vários grupos, né? Porque ela tem assumido muitas atribuições de vários grupos, tá? Aí, conforme os grupos eles vão se tornando complexos, vão surgindo as organizações, pessoal. Como surgiram essas organizações? Principalmente em função das necessidades humanas, tá? Por quê? Porque inicialmente surgem as necessidades individuais para que sejam atendidas as necessidades coletivas. Vocês lembram que nós falávamos da lei do mais forte sobre o mais fraco? Falávamos que antigamente era isso que imperava, tá? Como nessa figurinha aqui de Homem das Cavernas. Então, antigamente era tudo pela força. A minha vontade, né, eu exercia ela através de violência, né, principalmente violência física. E conforme os grupos foram se tornando maiores, né, e eles foram se organizando, começaram a perceber que eram necessárias regras de convivência, né, porque esse sistema da lei do mais forte sobre o mais fraco, nós comentamos que isso não daria certo. Vocês imaginem, isso poderia dar certo num pequeno núcleo ali com 5, 6 indivíduos, 10, mas de repente você pegar e juntar, formar uma cidade, um povoado, e todas as vezes que alguém quisesse impor sua vontade, descesse o porrete de todo mundo, não ia dar certo, né? Ia ser um caos. Então, conforme os indivíduos eles foram pensando em defender as suas necessidades individuais, isso refletia no coletivo, e foram sendo necessárias a criação dessas normas de convivência, ok? As organizações, elas podem ser classificadas em organizações públicas ou privadas, organizações quanto ao seu porte, né, pequenas, médias e grandes, tipo de participação, se é uma participação obrigatória ou voluntária, tá? Se ela é uma organização econômica, política, religiosa, educacional, se ela é uma organização de produção ou de serviço, se é uma organização de associações de benefício mútuo ou empresas comerciais. Então, há várias formas de classificarmos uma organização, né? Aí, as organizações foram surgindo, né? E assim como os grupos foram se tornando mais complexos, as organizações também foram se tornando mais complexas. E isso começou a requerer o emprego, né, de
de noções de gerenciamento, de administração, de toda essa complexidade. Então, por conta disso, nós podemos citar grandes teorias administrativas que elas provocaram um forte impacto dentro da organização, da administração dessas organizações. É que nós entendemos que as organizações, elas são entidades sociais, né, que elas são orientadas para o alcance de objetivos e metas, né? E é nessa fase que a gente começa a estudar muito essa parte dos objetivos e das metas, que quando eles começaram a estudar isso, o objetivo geralmente no início assim era ganhar dinheiro e não importa como, e vamos trabalhar e vamos melhorar isso aqui para a gente conseguir cada vez ganhar mais, né? E que a gente começa a falar mais de ter. Exatamente, porque com essa parte do dinheiro, do lucro, né? Isso, a gente começa a perceber isso dentro do contexto da Revolução Industrial, porque você tinha aquelas comunidades extremamente rurais, né, artesanais, familiares. Aí, de repente, todo mundo fala, vamos embora para a cidade, porque lá tem fábrica e a gente vai trabalhar nas fábricas. Aí, quando chegam lá, você tem centenas de pessoas trabalhando, né, dentro de uma fábrica. Aí, aquele sistema, aquela noção de administração de um sistema artesanal já não cabe mais uma grande fábrica. Então, foi necessário, né, uma reestruturação para que você conseguisse conduzir tudo isso e lucrar cada vez mais. Então, dentro dessas teorias administrativas, nós temos a da administração científica. No caso, o Taylorismo. Tá? O Taylorismo, ele foi uma doutrina econômica, tá? E tecnocrática sobre a organização do trabalho, destinada a obter o máximo de rendimento com o mínimo de esforço, tá? E no menor espaço de tempo. Então essas eram as principais características do Taylorismo, tá? E era aquela ideia que nós conversamos, estilo McDonald's, né? Você tem pessoas especializadas em cada etapa do processo de produção. É a padronização. A padronização dos tempos e movimentos, né? Que isso fez com que as empresas alcançassem, né, um rendimento melhor. Só que qual era o problema? Visava exclusivamente o núcleo, não pensava no trabalhador, né? Então, ela tinha esse problema, a questão de explorar a mão de obra ao extremo. E, em contraponto, nós tivemos a Escola das Relações Humanas, cujo principal representante é o Elton Mayo, né? Essa Escola das Relações Humanas, ela surge como uma crítica ao Taylorismo, que enquanto o Taylorismo ele foca demasiadamente no trabalho, no lucro, né, e não no indivíduo, já o Elton Mayo, ele dava ênfase nas pessoas, tá? Então, essa Escola das Relações Humanas, ela tentava humanizar as práticas administrativas, tá? Na forma da valorização dos grupos sociais, tá? Por meio da motivação, da liderança, da participação e, sobretudo, a preocupação com a satisfação no trabalho, tá? Então, qual que era o problema aqui do Mayo, professora, que a gente pode falar? Ele focou muito nas pessoas e esqueceu da organização. Então, enquanto o Taylor ele focava só em ter lucro, o Mayo ele focava só no bem-estar da pessoa e muitas vezes acabava esquecendo dessa parte, porque querendo ou não, a empresa precisa lucrar para ela sobreviver, né? Então aí encontramos esse problema. Exatamente. Então, ambos, né, o Taylor e Mayo eram extremamente extremistas, né? Então, as duas teorias, elas se chocavam por conta disso, né? E uma outra teoria que foi bastante significativa para a organização do mundo do trabalho foi a teoria comportamental, tá? A teoria comportamental, ela trabalhava com o fator da motivação humana, tá? Então,
diziam que o administrador, ele deve saber utilizar a motivação como uma estratégia, tá? E essa motivação humana, ela era um meio para alcançar uma melhor qualidade de vida, ok? Dentro das organizações. Então veja o seguinte, lá no Taylorismo, nós tínhamos aquela ideia do chefe e dos subordinados, né? Então, era aquela situação onde eu sou um operário, eu vou fazer isso não é porque eu quero, porque eu gosto, porque isso me faz bem, mas eu vou fazer isso porque meu chefe mandou, eu tenho que ganhar meu sustento, né? Então, as pessoas faziam tudo de forma automática, né? Você não tinha... Primeiro que as condições de trabalho já tínhamos discutido que elas eram insalubres, né? Então, todo mundo trabalhava basicamente motivado pelo salário no final da jornada, né? Nada mais do que isso. E dentro dessa ideia da teoria comportamental, eles falavam, não, o trabalhador, ele não precisa trabalhar só pensando no lucro, ele tem que se sentir motivado, ele tem que se sentir parte do processo para que ele se sinta confortável para trabalhar, para produzir, né? Então, essa que era a sacada da teoria comportamental, o fator da motivação. Então, você já não tem aqui a figura do chefe, né? Eu mando, você obedece. Mas aqui nós começa a entrar a figura do líder, né? Que ouve o colaborador, já entra também a ideia do colaborador, já não é mais o subordinado. Então, já passa a abrir espaço, né, para discussão, para que esse colaborador possa dar sugestões para melhorar o espaço de trabalho, outras questões dentro da empresa. O próprio colaborador se vê como parte da empresa, eu não sou apenas mais um e eu faço a diferença aqui, já é uma maneira de motivação, né? Então isso Exatamente. Aí já ajudou bastante. Exatamente. E outra teoria que nós discutimos bastante, né, bem polêmica, é a questão da burocracia. Então, a teoria da burocracia tem como principal representante o Max Weber, né? O Weber, ele garantiu seu lugar na história da gestão, né, devido à teoria da burocracia. Temos aqui em destaque que a teoria da burocracia, ela trabalha com os princípios da hierarquia, tá? E da autoridade. Então, nós vimos que tínhamos a ideia da motivação, agora aqui não. Ele volta, ele negócio de motivar nada, vai ter que trabalhar, eu estou mandando, vai ter que trabalhar, né? Então, trabalha a hierarquia e a autoridade, né? Autoridade de comando como uma forma de organização estrutural ideal para todas as empresas, tá? E a principal característica da teoria da burocracia são as regras rígidas, ok? E os sistemas de controle e hierarquia. Então, essas são as principais características da burocracia. Nós vimos que essa ideia da burocracia, ela é vista até hoje, principalmente dentro dos serviços públicos, né? Porque você tem um número muito grande de indivíduos trabalhando ali naquela organização e em alguns momentos se faz realmente necessário, né, você trabalhar com esse sistema de hierarquia, de normas, para evitar que o sistema todo desande, né? Mas nós vimos que, por exemplo, como ele falava que a teoria dele era perfeita para todas as empresas, a gente viu que, de repente, numa empresa privada, né, dependendo do tipo de serviço, já não é interessante. Você já pensou a Google trabalhando com burocracia? Gente, não ia dar certo, né? Então, nós temos essa reflexão acerca da teoria da burocracia. Aí, a teoria da burocracia, ela trabalhava com a divisão do trabalho, ok? A hierarquia, a racionalidade e as regras e padrões. A divisão do trabalho, né, era a ideia de tarefa simples para qualquer pessoa que se especializasse num tempo mínimo. A hierarquia de autoridade era uma cadeia de comando, né,
com responsabilidades, deveres e privilégios específicos. Então, conforme você vai subindo ali na hierarquia, as suas responsabilidades aumentam, os seus deveres também, mas você já passa a ter privilégios específicos para compensar toda a sua responsabilidade. Também trabalha com a racionalidade, né? Onde a seleção, a promoção, a adequação do desempenho ao trabalho, as qualificações, né, são levadas em consideração. E as regras e padrões. Como que funcionava a questão das regras e padrões? É que as decisões, elas eram guiadas por disciplina, né, por regras, disciplina e controle, a questão das normas. Hoje em dia nós temos a questão da legislação, temos o Código de Ética do Servidor Público, né? Nós temos uma série de regras que elas vão nortear principalmente as ações dentro do âmbito público. Também a teoria da burocracia, ela prevê o compromisso profissional, né? Nessa linha, os administradores, eles vão ganhar, né, salários fixos e não são donos dos negócios, né? São gerentes treinados para melhor qualificação e eficiência organizacional. Também registros escritos, né? Então, a continuidade e uniformidade de ação sobre transações da organização. Então, tudo tem que ser registrado. Ah, eu quero pedir uma caneta lá do patrimônio. Faça um registro que você quer uma caneta do patrimônio para a gente poder entregar a caneta. E, sobretudo, a impessoalidade, que é a que eu acho mais legal dessa teoria da burocracia, né? Porque as regras e os procedimentos aplicados de modo uniforme e imparcial. Então, independente se a pessoa é rica, se ela é pobre, da raça, da classe, de qualquer coisa, o atendimento tem que ser o mesmo para todo mundo. O que é mais discutido nessa teoria da burocracia é o fato dela querer prever o futuro, né? Ela querer prever, ó, isso vai funcionar de tal maneira e não vai acontecer nada que faça ser diferente. Então, isso é que a gente até viu durante as aulas que foi uma das coisas mais criticadas, né? Tem horas que a gente tem que conseguir mudar um pouco a maneira de lidar com situações. É por isso que muitas vezes a gente acaba saindo um pouco infeliz quando a gente precisa de um serviço público, ou às vezes você vai e a pessoa fala, ó, não posso fazer porque não é permitido e é só assim que pode ser e não pode ser mudado, né? E isso está dentro da burocracia. Isso Exatamente. É o que é mais comentado e criticado, na verdade. Exatamente. E dentro da gestão escolar, pessoal, nós podemos observar traços dessas teorias administrativas que nós vimos, né? Dentro da questão daquela ideia da motivação, nós já podemos encontrar a gestão democrática, né? Onde todos participam da gestão, né? Da organização. E também ainda encontramos dentro da escola a gestão autoritária, onde você tem todo o serviço, toda a gestão centralizada no chefe, né? No chefe, no diretor. Tem sempre alguém que detém todas as informações, né? Todas as ações naquela única pessoa. Já que é o contrário da gestão democrática, onde nós temos vários integrantes, né, da comunidade, dos pais, dos alunos, dos servidores da escola, participando do processo da gestão. Aí, nós podemos dizer que nós estamos numa época da gestão moderna, né? Embora a gente ainda encontre traços da gestão autoritária, nós estamos numa gestão moderna. E essa gestão moderna, ela tem se fortalecido cada vez mais através da democratização do trabalho da escola, tá? E isso envolve a participação responsável de todos, tá? Com os resultados educacionais cada vez mais significativos para toda a população. Então, nós podemos dizer que isso tudo, né,
é a ressignificação do conceito de gestão. Então, a ideia de gestão não é mais aquele princípio que tudo centraliza numa única pessoa, né? Nós falamos, já pensou se acontece alguma coisa, se a pessoa morre, se a pessoa adoece, se a pessoa vai embora. Tudo desmorona porque você não tem ninguém, né, capacitado, ciente de como funciona aquele sistema, aquela organização, para atuar. Então, todo mundo funciona, só trabalha, né, se tiver um chefe, um líder ali. Então, a gente viu que isso não é saudável para nenhuma organização. Ok? O processo da nova escola, né, da gestão democrática, ele está amparado através de política, planejamento e legislação, tá? Qual que é a relação entre política, planejamento e legislação? No que isso vai interferir numa gestão democrática? Primeiro, nós começamos com as políticas públicas, né? As políticas públicas, elas são demandas da população que são atendidas pelo governo, né? Pelos nossos legisladores. Então, por exemplo, políticas de acessibilidade, políticas de atendimento aos idosos, políticas para atendimento de saúde, para a questão da alfabetização, né? Questão de distribuição de renda. Então, as políticas públicas são demandas da população que são atendidas diretamente pelo governo, tá? Então, é algo que sai do governo para a população. Só que o governo precisa saber exatamente quais setores da população deve atender, né? Ou seja, qual política social desenvolver, né? Então, as políticas sociais, elas são setores dentro da sociedade cujas políticas públicas, né, anseiam atender. Só que para o governo saber o que nós precisamos atender na parte social, nós precisamos dos movimentos sociais. Os movimentos sociais são justamente o momento em que você atua, né? Você que dita, olha, governo, eu preciso, estou com um problema aqui na educação, vocês viram que, na saúde, vocês viram que agora, devido ao grande número de mulheres que tinham registros de casos com HPV, agora desenvolveram o quê? Uma campanha de vacinação para mulheres mais jovens. Por quê? Pela questão da maturidade sexual iniciar muito cedo na população, então decidiram pegar e adequar, né, a questão da campanha de vacinação à nossa realidade. Então isso são chamadas que partem da população, por isso que os movimentos sociais são importantes, né? Aí, quais os instrumentos que compõem as políticas públicas, pessoal? Elas são constituídas por planos, programas, ações e atividades, tá? O que são os planos? Os planos, eles estabelecem as diretrizes, né? Eles que falam as prioridades, os objetivos que vão ser alcançados, né, em períodos que são longos, porque principalmente uma política pública, você não vai falar que vai erradicar o analfabetismo em um ano, é um processo muito longo. Então você coloca aí pelo menos uma década, né, para conseguir alcançar aquele objetivo. E os programas? Os programas, eles vão estabelecer os objetivos, né, que são focados em determinado tema. E esse programa, por exemplo, o programa de restaurante popular, programa Ciências Sem Fronteiras, tá? Eles vão focar nos objetivos, como é que nós vamos alcançar, né, vamos alcançar aquele resultado. Então, os planos, eles preveem isso. E tem as ações é quando você vai colocar em prática, né? Então, como que você vai dar concretude, né? Como que você vai concretizar aqueles seus objetivos. E, dentro do contexto da educação, nós temos o planejamento educacional, né? Que a gente falou em plano.
Agora a gente fala do planejamento educacional. O planejamento é diferente de plano, tá? Então, o planejamento, ele é um processo, né, no qual são envolvidas uma ou mais pessoas, né? Lembra da gestão democrática? Com o propósito de pensar sobre os melhores meios para se realizar uma determinada tarefa, né? E quais as características que nós podemos observar em um bom planejamento? Nós temos a participação, a objetividade e a coerência, né? Também temos a execuibilidade, a flexibilidade, continuidade, tá? E contextualização e clareza, ou seja, você tem que pensar, quando você vai elaborar um planejamento, você tem que pensar em algo que seja fácil de executar e que atenda a realmente a necessidade e que seja algo que tenha uma linguagem clara, que seja claro, né, para todo mundo que participa, porque como você tem vários setores, né, várias pessoas envolvidas, então tem que ser uma linguagem clara e acessível a todos que participam, porque não adianta você fazer algo bonito, só um documento para engavetar, e ninguém conseguir seguir aquilo ali, não tem recurso, aquilo ali não condiz com a realidade da localidade, então um bom plano, ele tem que pesar todas essas características, né, e esse processo de planejamento, além daquelas características, ele tem algumas fases, tá? Então, essas fases, primeiro, elas têm que assumir um caráter participativo, né? E o planejamento, ele tem que ser um processo de mobilização dos indivíduos, tá, pessoal? Em relação ao objetivo, tá? Então, não basta só você colocar o diretor para fazer tudo. Se é para planejar, todo mundo tem que participar. Então, essas fases, elas envolvem o diagnóstico, ou seja, eu identifico um problema, né? Depois, vamos nos programar como que nós vamos atingir, como que nós vamos resolver esse problema aqui, que a gente diagnosticou. E depois que você começa a colocar em prática, você tem a fase do acompanhamento e avaliação, né? Onde você, de tempos em tempos, vai avaliar para verificar se aquelas ações, se elas estão sendo realmente efetivas, que não adianta colocar em prática e não obter um resultado, né? Não ter retorno, né? E falamos sobre ética, pessoal, dentro do processo escolar. A ética, ela é uma palavra de origem grega, né, que nós falamos, e que quer dizer modo de ser ou maneira como o indivíduo organiza a sua própria vida em sociedade, tá? Então, do processo de ética, nós falamos que, por exemplo, dentro do serviço público, a ética, ela é regida pelo processo pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, né? Então, o serviço público, ele é pautado, né, nesses princípios. Então, se você segue isso, você está sendo ético, né? E dentro desse processo da questão da ética, nós também trabalhamos com a questão da moral, né? Então, a gente viu que a moral era aquela questão de seguir os costumes, né? E a ética eram as normas, né? Que você falava, ó, para ser ético tem que fazer isso. Igual a questão do LIMP, né? Da legalidade e impessoalidade, moralidade e publicidade. Então, olha aqui, servidor público, para você ser ético, você tem que ser pautado, tem que andar na linha desses princípios. Da transparência, né? Isso. Tanto que na ética eles falam que todas as leis, para elas serem informadas, elas são baseadas tudo em cima de um código de ética para determinados tipos de profissões, que médico, professor, para todas essas áreas tem determinados códigos de ética, né? Exatamente. E dentro desse processo da gestão democrática, a ética, porque a gente tem aquela parte da gestão participativa, então, como a professora Aline falou, tem a questão da publicidade, então, todos os envolvidos dentro do processo administrativo têm que ter as suas ações pautadas na ética, de forma que tudo que for deliberado, todas as ações, elas não sejam questionadas, né? Não falem, ó,
você falam que a gente tem que fazer isso, né? A gente planejou isso, mas tipo o diretor ou então aquela pessoa ali do grupo não está seguindo, né? Então aquela pessoa não está sendo ética. E isso a gente viu que isso atrapalha a harmonia, né? Dentro da organização, porque todo mundo fica esperando o outro, mesmo que ele não tome uma postura ética, mas ele fica esperando que todo mundo tome postura ética, né? Porque principalmente se você for o gestor, né, ou da equipe gestora, você sempre vai ser cobrado, né? Se você fizer qualquer coisa errada, vai ter alguém ali para apontar e vai falar assim, ó, eu não fiz porque fulano não fez, né? Então, a gente viu também que a ética ela é vista também como uma valorização do indivíduo, né? Quando eu digo que a professora Jamília é uma pessoa ética, eu tô dando uma qualidade para ela, como se ela fosse uma pessoa correta, uma pessoa certa, né? Então, é usado também como parte para você dar valor à pessoa, dar uma qualidade, às vezes é uma forma de você elogiar uma pessoa, né? Isso. Então, pessoal, nós fizemos um resumo de tudo que você vai precisar para fazer a sua prova. Então não se esqueça, partindo desde o princípio da questão dos paradigmas, dos grupos, das organizações, das teorias administrativas, tá? E depois do processo de planejamento, né, da educação. Então, não se esqueçam também da questão das fases do planejamento, tá? Das características de um bom planejamento. Então, boa prova, sucesso para vocês e até a próxima. Boa prova.